Bom, pessoal, então vamos lá. Continuando aí com o nosso treinamento de NR10, nessa nossa 12ª parte, nós vamos tratar exatamente de proteção e combate a incêndio, tá? Vale lembrar, pessoal, que incêndio é fogo fora de controle, ok? E princípio de incêndio é fogo dentro de controle, tá? Só para a gente não perder essa noção, porque às vezes é ensinado de uma forma onde a gente vai acabar levando ao pé da letra certas condições, e a gente tem que entender isso, que o incêndio, tá? Que fique bem claro, é caracterizado como fogo fora de controle, tá ok, pessoal? Então, quando a gente fala até mesmo de extintor de incêndio, o certo seria a gente usar o nome extintor de princípio de incêndio, tá? Mas popularmente falando, extintor de incêndio, que fique bem clara essa condição. Então, pessoal, olha só, algumas noções básicas para a gente ter um pouco de noção com relação à proteção e combate a incêndio, a gente tem que saber o conceito de fogo. Então, com isso vem a seguinte pergunta: o que é fogo? Com base no conceito, fogo é um processo químico de transformação. Podemos também defini-lo como um resultado de uma reação química que desprende luz e calor devido à combustão de materiais diversos, tá? Antigamente, pessoal, era falado triângulo do fogo. Agora nós usamos o termo tetraedro do fogo ou quadrado do fogo, justamente pela reação em cadeia entre os principais elementos que são combustível, o oxigênio e o calor. E por que agora vem de ter essa reação em cadeia? Por que do quadrado do fogo? É porque você tem que pensar o seguinte: imagina uma sala de aula. Nessa sala tem o oxigênio, ok. Tem o combustível. Combustível é tudo aquilo que queima. No caso, vamos citar como exemplo as cadeiras, certo? E eu acendo um isqueiro. Ou seja, os três elementos para que haja fogo naquele ambiente ali, digamos assim, incêndio, eu já tenho, que é o oxigênio, combustível e o calor. Sendo que não quer dizer que por ter esses três elementos vai haver fogo. Então, para isso que houve a reação em cadeia, porque a combinação adequada, certo, desses três elementos vai acontecer um fenômeno, certo? Que vai ser o quê? O fogo, um fenômeno da natureza. Então tem que haver uma reação em cadeia, certo? Uma condição combinada entre esses três elementos para que se haja fogo. Tá ok, pessoal? Aí com isso, seguindo, nós vamos falar de o quê? Medidas preventivas. Ou seja, o que nós podemos fazer para prevenir, para evitar um incêndio? Aqui no caso temos 5 condições básicas, tá? Que um deles é a proibição do fumo em locais onde existam grandes quantidades de materiais combustíveis, não armazenar materiais sem que haja ordem e limpeza no local, utilizar a desenergização do ambiente ao final do expediente de todos os equipamentos elétricos utilizados em todos os setores da empresa, proibir a utilização de derivação tipo T e extensões elétricas, que são totalmente condenadas pelas normas técnicas e responsáveis por grandes incêndios. Manter produtos voláteis, ou seja, pessoal, produtos voláteis são aqueles tipos de produtos que desprendem gás em ambiente normal, tá certo? Como álcool de cozinha e fósforos, certo? Longe do alcance de crianças, em local ventilado e afastado de fontes de calor. Então, essas são apenas algumas formas para a gente poder prevenir o incêndio, tá ok? E terminando aí, seguindo essa condição, a gente já sabe como que faz surgir o fogo. Sabemos agora, temos uma noção de como prevenir o incêndio, tá? E agora aquele negócio. Em caso de princípio de incêndio, como devemos agir? Através de métodos de extinção do fogo, ou seja, resfriamento, abafamento ou isolamento. O resfriamento, pessoal, ele consiste em você resfriar aquele calor ali, ou seja, geralmente a gente usa o quê? Água, sendo que vale lembrar
que esse resfriamento tem que se tomar muito cuidado, porque se tratando de equipamento elétrico energizado, não se usa água, é extremamente proibido, ok? E não precisa ser um equipamento elétrico, pode ser qualquer tipo de combustível onde haja eletricidade no meio daquele fogo ali. Então, se você analisou, viu que tem um cabo elétrico, às vezes partido ali, não se usa fogo, você pode usar outro tipo de extintor, que no caso é o CO2, tá? Dependendo da condição do que está sendo queimado, ou o PQS também. E temos o abafamento, ou seja, elimina o componente oxigênio, certo? O que seria isso? O fogo está lá, está queimando o combustível e você, através de abafamento, você vai tirar o oxigênio. Você pode utilizar o pó químico, certo? Que ele age de forma por abafamento. E imagina, se tem uma panela pegando fogo, com toda a segurança, não colocando a sua vida em risco, primeiramente, você pode colocar somente a tampa da panela que vai eliminar o fogo, ok? E se no caso não tiver a tampa da panela, você pode pegar um pano úmido, ele não pode estar pingando, porque a panela tem óleo, e se o óleo fizer um contato com a água, vai dar uma reação ali desastrosa, ok? Então com o pano úmido você joga sobre a panela, certo? Que também vai servir como abafamento. E o isolamento, pessoal, é o seguinte, é você desaproximar o material que está sendo queimado de outros que possam queimar, ou isola o que está sendo queimado de tal forma que evite a propagação do fogo. Em outras palavras, é você deixar queimar sem que o fogo se propague para outros meios combustíveis, ok? E quando você tem essas condições, você tem a quebra da reação em cadeia, onde ela consiste em utilizar um agente extintor que intervém no processo químico, fazendo com que a cadeia de reação seja o quê? Quebrada. Tá ok, pessoal? Então, assim, falou de fogo, você vai falar de calor, oxigênio, combustível e reação em cadeia. Falou de extinção do fogo, é você quebrar o calor, o oxigênio, o combustível e, com a consequência disso, a própria reação em cadeia. Tá ok, pessoal? Vale lembrar também o seguinte, que é muito importante. Digamos que um prédio está pegando fogo. Vai utilizar elevador? Não se usa elevador, porque se caso a energia do prédio for cortada, aquela pessoa que está querendo sair do prédio o mais rápido possível, ela vai ficar presa naquele elevador. Então, nesse caso, utilize sempre o quê? As escadas de emergência, certo? E caso haja fumaça, você tem que ir agachado, tá? Engatinhando, ok? Para o local da saída do local do prédio. Se necessário, se possível, colocar um pano úmido no rosto para evitar o quê? As toxinas, você não inalar toxina, certo? Até porque vale lembrar que o maior causador de mortes em um acidente onde haja fogo é a fumaça, certo? E com isso você poder sair de forma segura aí de um prédio, caso esteja pegando fogo, ou uma casa, enfim. Tá, pessoal? Então, todo cuidado é pouco. Lembrando que curso de NR10 ele vai te dar uma noção de princípio de combate a incêndio, mas vale lembrar que o profissional é o bombeiro e mesmo assim tem fogo que o bombeiro não apaga, que no caso é incêndio, ele apenas controla, tá certo? Bom, pessoal, bom estudo aí a todos, ok? Desejo a todos desde já um ótimo dia, uma ótima semana aí a todos e até a nossa próxima aula.